História de Galápagos. As Ilhas Galápagos estão localizadas a aproximadamente 559 milhas da costa do Equador, delicadamente abraçando o Equador. Eles vêm se formando, entrando em erupção e evoluindo por milhões e milhões de anos. No entanto, só recentemente a humanidade começou a formar sua história em Galápagos. Existem atualmente mais de 25 mil residentes no arquipélago, número que cresceu exponencialmente no século XX. De fato, eles só ficaram famosos em 1835, com a chegada do HMS Beagle e seu passageiro de renome mundial, Charles Darwin. No entanto, as ilhas desenvolveram uma história rica e intrigante durante este período relativamente curto, quase tão cativante quanto a história natural pela qual são tão conhecidas. O arquipélago de Galápagos é um destino obrigatório para mergulhadores, amantes da natureza, cientistas e voluntários, graças à sua rica história geológica e biológica. No entanto, a história humana de Galápagos não deve ser esquecida. História das Galápagos, descoberta pelo homem. De acordo com a história de Galápagos, a evidência arqueológica nos diz que o arquipélago foi descoberto em tempos pré-coloniais, mas o bispo do Panamá, Tomás de Berlanga, foi a primeira pessoa conhecida a pisar nas Ilhas Galápagos em 1535, quando ele foi desviado do curso enquanto navegava para o Peru. Foi ainda algum tempo depois que as Galápagos apareceram em um mapa, 1570, no qual Abraão Ortelius e Gerardus Mercator chamaram as ilhas de Insulai de Los Galopegos, ou Ilhas das Tartarugas, e levou mais de 2 séculos para o primeiro residente permanente encontrar o caminho para Galápagos. Patrick Watkins foi abandonado na Ilha Floriana em 1807. No entanto, parece que muitos que visitam as Galápagos modernas, ele ficou bastante impressionado com o que encontrou. Ele optou por ficar nas ilhas por vários anos, cultivando vegetais e até vendendo-os para as tripulações dos navios baleeiros. O início da exploração da ilha. Após a chegada de Tomás de Berlanga, nos 3 séculos seguintes, piratas, bucaneiros e baleeiros deixaram sua marca na história dos livros de Galápagos. Localizadas perto o suficiente do continente para atacar navios espanhóis que transportavam objetos de valor para o Império Espanhol, mas longe o suficiente para garantir uma fuga segura, Galápagos provou ser o local perfeito de refúgio para piratas e bucaneiros. É por causa da história de Galápagos que locais como Buccaneer Cove na Ilha de Santiago podem ser visitados por turistas hoje. No entanto, uma vez que a gordura de baleia foi descoberta como uma excelente fonte de combustível no século XIX, no século XX, os baleeiros afluíam às ilhas como os piratas, usando o arquipélago como local de refúgio, enquanto vasculhavam o oceano à procura dos seus tesouros, além da localização das ilhas diretamente ao longo das rotas de migração dos cachalotes. O arquipélago de Galápagos era apreciado por suas reservas relativamente grandes de água doce, quando você sabe onde estão, locais de ancoragem abrigados e grandes suprimentos de carne fresca, tornando-se um excelente local de descanso após meses em mar aberto. Tartarugas gigantes podem sobreviver por até 1 ano sem comida fresca ou água, e os baleeiros certamente tirariam vantagem disso. Eles capturaram as tartarugas aos milhares para armazená-las no convés enquanto faziam suas longas viagens de volta a New Bedford, Nantucket e outros portos baleeiros. Na mesma época, tartarugas também foram levadas por caçadores de ouro a caminho da Califórnia. Herman Melville, autor de Moby Dick, também visitou as Ilhas Galápagos em 1800 como baleeiro, fornecendo-lhe inspiração para seu livro de renome mundial, Charles Darwin. No entanto, o século XIX também trouxe ao arquipélago de Galápagos seu visitante mais famoso, Charles Darwin. Darwin chegou a Galápagos em setembro de 1835, a bordo do HMS Beagle, enquanto navegava pela América do Sul mapeando território desconhecido. Ele não teve tanto tempo quanto gostaria para explorar as Galápagos, mas ainda foi capaz de levar vários espécimes geológicos e biológicos enquanto explorava as Ilhas Floriana, Santiago, São Cristóbal e Isabela, nas quais Charles Darwin posteriormente baseou sua teoria de evolução por seleção natural, formando a estrutura do pensamento evolutivo moderno. Assentando as ilhas. Quando Charles Darwin chegou às Ilhas Galápagos, além dos atobais de patas azuis e iguanas marinhas, ele também foi recebido por uma pequena comunidade que havia sido colonizada poucos anos antes, em 1831, pelo general José de Villamil, que também foi o primeiro governador da cidade. Os novos colonos trabalhavam a terra, cultivando lavouras e criando animais como porcos, cabras e burros.
O assentamento não durou muito, e foi considerado um fracasso em 1852, mas ainda mais infelizmente. A introdução desses animais domésticos iniciou algumas das mais severas invasões de espécies estrangeiras que as ilhas já viram, espécies devastadoras como a tartaruga gigante. Várias tentativas foram feitas para colonizar as ilhas depois de Villamil, incluindo projetos de pesca, conservas e mineração de sal, e até uma prisão, mas a maioria delas não teve sucesso. As comunidades mais bem-sucedidas estavam na ilha de São Cristóbal, tornando-se a ilha mais populosa até a década de 1960, razão pela qual a capital administrativa do arquipélago, até hoje, é Baquerizo Moreno. No entanto, de todos esses projetos, um dos mais bem-sucedidos foi o sistema prisional terrivelmente brutal que esteve presente nas Ilhas Galápagos por 125 anos. A história desta prisão é preservada para sempre no Muro das Lágrimas em Puerto Villamil. As Galápagos hoje. Hoje, as Ilhas Galápagos abrigam várias comunidades prósperas que vivem em grande parte do turismo e da pesca. No entanto, estas comunidades têm o cuidado de manter os seus estilos de vida alinhados com a vida natural que torna estas ilhas tão únicas. Os primeiros santuários de vida selvagem foram declarados em 1934 e o Parque Nacional de Galápagos foi formado 25 anos depois, com o objetivo de preservar a flora e a fauna deslumbrantes que habitam o arquipélago. Pouco depois, o Centro de Pesquisa Charles Darwin abriu suas portas em 1964, que atualmente serve como um importante ponto de pesquisa para centenas de cientistas e conservacionistas de todo o mundo, graças ao trabalho realizado por essas entidades para conservar os preciosos e delicados ecossistemas de Galápagos. O arquipélago foi oficialmente classificado como Patrimônio Natural pela Unesco. Pesquisa: Vitor Hugo Lizardi Leonardi. Olá amigos! Se você gostou, não esqueça de deixar like e se inscrever no canal. Fortaleça nosso trabalho, é muito importante para ampliar o canal. Conto contigo, obrigado!